Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento de semana, hoje 21 horas, horário de Brasília, enquanto o Bitcoin segue em uma faixa crítica de suporte dentro de uma cunha. Será que a gente tem pela frente o respiro e uma movimentação para cima, ou a gente vai buscar áreas inferiores, áreas que podem também abrir oportunidades para quem está de olho em compras? Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, o que a gente está considerando para esse dia de fechamento semanal, e também vou te mostrar análise de diversos ativos que você pediu ontem e antes de ontem, análise gráfica do zero. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Vamos começar com o Bitcoin sem esquecer de uma coisa. Deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Bom, o que a gente tem? Em menos de 8 horas, no momento que eu gravo este vídeo, a gente tem o fechamento da semana. E o fechamento semanal é sempre muito importante, porque a gente encerra um ciclo e inicia o outro, 21 horas horário de Brasília. A gente está flertando agora com a área de 64, 64,100, 64,300. Estamos brigando na faixa de 50% de retração de Fibonacci. Estamos nesta faixa atual. Maravilha! Só que a gente está trabalhando em uma cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões que rompem para cima. Padrões que normalmente rompem para cima são os padrões de cunha, que tem uma característica específica. Você perde o fundo sem continuidade, perde o fundo sem continuidade, sem continuidade, sem continuidade, e a gente vai tendo um afunilamento. Então a gente tem que ficar de olho na abertura dessa semana, ao longo dos dias desta semana. A gente tem que ficar de olho nesta data, 1º de julho, tá? Este é o dia do rompimento para cima ou até para baixo desta cunha descendente, mas também ficar de olho neste ponto mais crítico, que é aqui, $66.500. Vou até colocar numa cor diferente, porque esta é uma resistência muito importante para o preço. Caso a gente queira, sim, ver valorizações no Bitcoin, a gente precisa romper essa faixa e aí sim acelerar. Por quê? Porque foi um ponto em que a gente teve suporte, perdeu, virou resistência, resistência. Então o primeiro ponto a ser vencido acaba sendo 66.500. Então estaremos atentos em um eventual rompimento nos 66.500. Esta é a faixa de preço mais importante para o curtíssimo prazo, caso a gente queira ver movimentos de alta. E movimentos de baixa, sim, é plausível que a gente venha beliscar a faixa de 62.500, que é a área de retração de Fibonacci. A gente segue neste cenário. Não seria, inclusive, um movimento de invalidação da cunha, um teste nessa faixa de preço e aí sim um movimento para rompimento para cima. Então isso pode vir a acontecer. Então, mesmo que a gente caia, a gente pode ainda seguir em um movimento de alta. Está num ponto crítico, é um ponto importante e o fechamento desta semana vai ser muito relevante. Eu, é claro, vou atualizar quanto a este fechamento neste grupo, que é o nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito, é um local que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade para você ter o quê? Momento de reação. Quando você recebe um conteúdo de qualidade em primeira mão, você pode usar este conteúdo justamente para agir. E a velocidade de ação é muito importante, pode definir se você vai lucrar ou não nesse mercado. Então participe, link está na descrição do vídeo. A gente está num momento, obviamente, lateral.
Só que tem diversos indicadores que nos mostram o fim deste movimento lateral e até do movimento de correção com uma maior probabilidade. Lembre-se, probabilidade não é certeza, probabilidade de rompimento para cima. Além da gente ter a sustentação dessa faixa de suporte, mesmo que a gente tenha uma perda momentânea na semana que vem, a sustentação desta faixa é muito importante. Já que a cunha rompe para cima e a gente tem um suporte claro, a gente já tem dois indicadores que são importantes, mas dois indicadores apenas não nos levam a uma sustentação óbvia deste ponto do mercado. Só que a gente tem alguns pontos que eu quero te mostrar. O RSI, que é o índice de força relativa, ele está chegando muito perto da sobrevenda, e quando a gente tem o RSI diário em sobrevenda, nós temos a base de preço mensal. Se isso acontece perto de um suporte muito claro, que é o suporte em que nós estamos, suporte pela cunha, suporte justamente pelo preço, Fibonacci, a gente tem uma maior probabilidade deste fundo se sustentar e caracterizar a base de preço mensal. A gente tem o estocástico nas mínimas. E a gente está vendo aqui a funding rate totalmente negativa. O que é essa funding rate? Esta é uma taxa cobrada para traders fazerem trades alavancados. Então, se você é um trader e quer fazer um trade alavancado com a utilização aí de 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, 50 vezes que seja de alavancagem, você vai pagar uma taxa para a corretora. E essa taxa tem um nome, funding rate. Esta funding rate ela é cobrada a cada 8 horas. E quando a gente tem a funding rate negativa, isso quer dizer o quê? Que tem mais players shortando o mercado. E esses players estão pagando um prêmio para quem está fazendo long. Quando temos uma funding rate negativa, e nós estamos vendo a indicação aqui, principalmente a partir do dia 17 de junho, a gente começou a ter uma funding rate negativa, e a funding rate negativa está mostrando tem mais players shortando o mercado do que fazendo long. E quando a gente tem este cenário de mais pessoas apostando na queda, muitas vezes o mercado faz justamente o contrário. Se a gente casa o mercado com uma proximidade do RSI em sobrevenda, o estocástico nas mínimas indica sim reversão, o funding rate negativo com um padrão gráfico, a gente tem pela frente o que pode ser uma reversão desta tendência de baixa que a gente tem visto nos últimos dias. Então, probabilidade de alta, obviamente a gente tem. A gente tem diversos indicadores nos levando a este potencial de alta. A gente vai verificar, sim, se todos esses indicadores vão manter este cenário como mais provável. Eu sempre gosto de ser extremamente enfático. Você não tem como adivinhar o que o mercado vai fazer, porque ele é soberano. É muito importante que você entenda isso. Mas a gente tem que se basear na análise gráfica, na análise on-chain, no sentimento do mercado para calcular as probabilidades. Isso não quer dizer que você não deva ter um plano, e nós temos um plano, eu e o time Premium e Desafio, que são 2 grupos fechados que eu mostro 100% do que eu faço. Eu tenho um plano para um movimento como este. Isso aqui ainda mantém o cenário bullish. Isso aqui ainda mantém o cenário bullish. O que tiraria o cenário bullish? Perder este suporte. Então você tem que ter um plano para um movimento que pode acontecer desrespeitando um cenário específico. E o desrespeito muitas vezes pode ser muito rápido. O que nos traz esse tipo de candle aqui. Este cara aqui, ó. Olha só, aqui. Este cara aqui. Teve uma porrada para baixo. Opa, rejeição. Então, wicks são armadilhas e a gente não está longe de armadilhas.
mas as armadilhas também são as oportunidades. Então eu vejo que a gente está num ponto crítico, é sim um momento, uma hora, um cenário crítico de definição para o Bitcoin e, obviamente, definição para as altcoins. Por fim, para que a gente veja um cenário mais claro no mercado, a gente tem o seguinte: como a gente tem caído em escadinha nesses últimos dias, a gente vai gerando liquidez nessas faixas de preço, ou seja, a gente vai tendo quem está operando em short posicionar stop aqui, stop aqui, stop aqui, stop aqui. E todos esses stops vão gerando liquidez para o mercado e o mercado captura essa liquidez. Muitas vezes o mercado que está em tendência de alta, ele tem que cair para capturar a liquidez e aí sim subir. É o que a gente está vendo nessa queda. E essa liquidez que está sendo gerada ao contrário aqui, pode ser capturada rapidamente. Então, um rompimento desta LTB da cunha descendente com o rompimento dos 66.500 pode catapultar o Bitcoin e o mercado para cima. Por quê? Porque a gente tem um número mágico de 10 bilhões de liquidez acima da faixa de 66,5 até 75 mil dólares. Então são 10 bilhões de dólares de operações de short que podem ser liquidadas, ou seja, varridas no mercado com uma movimentação de alta. Mais uma vez, a gente sempre tem busca eterna por liquidez e não seria uma loucura o mercado buscar esta faixa que tem a maior liquidez. Então esse também é mais um cenário que nos leva a considerar que, sim, a maior probabilidade é ainda assim rompermos para cima. Eu sei que muitas vezes é difícil você olhar um cenário como este, de baixa, e identificar que a maior probabilidade é de alta. E é por isso que a gente usa os indicadores. Por isso que a gente usa isso para tomar decisões. Entenda, esta é a parte padrão de uma avaliação diária. É de cima de uma avaliação como esta que você cria os seus planos de trade e aí sim você traça as suas compras ou vendas no caso. Lembre-se disso. Um detalhe importantíssimo é que hoje também, não por uma coincidência, a gente tem o fechamento do semanal na dominância. E tá tudo muito lindo com um belíssimo de um candle de rejeição. O que indica, sim, que este é um movimento em potencial. A partir do momento que a gente confirmar esta rejeição e perder os fundos, a gente vai ter uma aceleração na baixa da dominância. E o que isso quer dizer? Altcoins fortes, altcoins com potencial de aceleração. É isso que a gente tem pela frente. Então o cenário é crítico, mas também é promissor. Muito promissor. E é promissor não apenas para o Bitcoin, mas também para as altcoins que têm 85% de gap do seu topo. Olha só, o Bitcoin romper o topo, ele precisa valorizar 15%. Para as altcoins romperem o seu topo até chegarem no seu topo, a gente está falando de... Não é 85%, é 90% e quase 3% para o rompimento do seu topo. E isso, meu amigo e minha amiga, pode vir a acontecer sim com este movimento na dominância. E a gente vê este padrão de movimento quando o Bitcoin rompe seu topo. Então, dominância batendo as máximas e o Total 3 batendo as suas mínimas, entre aspas, com um gap de 92% para o topo, eu não sei você, mas eu enxergo que sim, as altcoins estão em um ótimo ponto para quem quer acumular bons projetos. E é de bons projetos que a gente vai discutir e vai analisar agora. Só que antes eu faço um convite a você. Se você quer participar do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço, apresento todas as minhas estratégias, os meus planos
todas as minhas avaliações, acompanhamento de mercado dia após dia. Mostro o caminho que eu estou trilhando para este bull market. Trade, também faço os trades e apresento as estratégias para esses trades. Dúvida? Você tem capacidade de tirar através do 1 para 1 comigo, você tem suporte 1 para 1 comigo e, óbvio, tem acesso a muitas aulas para te dar base. Como que você faz para adquirir esses dois grupos, Premium e grupo do desafio 5.000 aos 500.000, que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício? Você adquire acessando este grupo do Telegram, link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações para você participar. Bom, agora vamos falar de diversos ativos que você pediu. Vamos começar por DOT. DOT que está vendo um movimento semanal de baixa, queda de 11% na semana, movimento intensificando este cenário de baixa, mas ainda mantendo o fundo ascendente formado no dia 13 de abril. Só que a gente tem um cenário aqui, que é um cenário de ombro, cabeça e ombro. E é um cenário importante que a gente tem que considerar. Só que é um cenário que vai se confirmar se a gente tiver uma perda e uma continuidade da perda destes pontos na semana. Aí sim a gente tem caminho para buscar áreas bem inferiores, lá para $4. Só que a gente está dentro deste padrão de round bottom, a gente está sustentando esse suporte e resistência e também temos esta linha de tendência de baixa que está sendo testada. 1, 2, 3 testes. Bom, eu tenho um perfil mais agressivo. Isso é muito importante, você definir se o seu perfil é mais agressivo ou mais conservador, mais moderado. Se o seu perfil for mais agressivo, este é um ponto de intersecção que pode sim te levar a boas compras. Tendo em vista que a gente está com o estocástico nas mínimas, e toda vez que a gente toca essas faixas, a gente tem aceleração, tá? Então a gente está numa mínima muito agressivo. A gente tem o gráfico diário em faixa de sobrevenda, com até a possibilidade de uma perda desses fundos, trazendo aqui uma pseudo divergência de alta. Então a gente tem alguns indicadores aqui de que este é um fundo importante. Então, tem o perfil mais agressivo. Você pode começar um DCA nesta faixa de preço. Pode esperar, e muitas vezes é muito prudente você esperar o fechamento da semana para uma nova abertura e aí sim uma avaliação neste caso, mas essa aqui para perfil agressivo e para quem tem uma visão quanto a DOT de um ótimo projeto, você pode avaliar sim uma exposição. Agora, sou conservador. Conservador é topo, fundo ascendente. Você não compra sem a formação de um fundo ascendente. Então você aguarda uma recuperação. Não importa o que aconteça, se ele vai cair ou se ele vai subir, você vai aguardar um fundo ascendente, Você vai aguardar este padrão se confirmar, porque é ele que aumenta a probabilidade de invalidar este ombro, cabeça a ombro, e também permite que você tenha uma compra com uma confiança muito maior. Não esqueça que para quem é mais conservador, aguardar nunca será algo ruim. Então, você tem esses dois cenários, mas de forma objetiva, DOT está numa faixa de preço bem competitiva. Link, eu analisei recentemente e vale a mesma coisa, tá? É a mesma visão de DOT. Perfil agressivo. Você pode até usar este fundo ascendente aqui como ponto de saída, se for interessante para você.
Porque se ele perder este ponto, ele pode sim confirmar este ombro cabeça a ombro e buscar áreas inferiores, 8 dólares. Mas você que tem o perfil conservador, obviamente você vai aguardar um fundo ascendente. Por quê? Porque qualquer movimento de aceleração a partir deste ponto e que forme um fundo ascendente vai invalidar este padrão de ombro cabeça a ombro. E aí ele não é mais um ombro cabeça a ombro, e é sim um padrão de acumulação para continuar a subir. Então você tem aí duas possibilidades, mas Link também está numa faixa de preço em 13 dólares, muito longe dos 22 que ele bateu em março, o que é um ótimo ponto de compra de forma bem objetiva. AVAX está fazendo um pivô de baixa e confirmando ombro cabeça a ombro. Só que a AVAX tem uma faixa de suporte e resistência aqui. E, obviamente, a AVAX subiu absurdamente de outubro até o momento atual. Então, a gente tem algumas faixas de preço que a AVAX tem que se sustentar e seria muito bom que sustentasse. Eu vou puxar aqui. E este ponto em que nós estamos aqui é a retração de Golden Pocket. É totalmente importante que ele segure esta faixa de preço. Se ele perder, ele pode buscar sim faixas bem inferiores. Então a gente teria uma queda bem mais agressiva. Como a AVAX não está demonstrando uma reação, eu aguardaria o quê? Uma definição. Semanal fechamento, abertura da próxima semana, será que vai chegar aqui? Será que já vai abrir com alta? Eu aguardaria. Então a AVAX é ou pivô de alta, e aí sim você tem uma possibilidade interessante, ou um movimento mais agressivo, flush, e aí sim movimentação de alta, certo? Eu vejo destas duas formas. Anki-R está em uma faixa importante, está perdendo seu fundo anterior, mas está numa faixa de sustentação com uma resistência e também com o round bottom. Então, o que a gente tem que acompanhar é o seguinte, é uma recuperação. Anki-R, tendo em vista que está caindo há um mês, eu aguardaria um pivô de alta para avaliar compras. Caso contrário, eu ficaria mais afastado do ativo. Tá? Então, Anki-R, que está perdendo fundo, tem que sim ter um movimento de recuperação para abrir espaço para valorizações. Muita gente me pediu esse ativo SPEC. Deixa eu ver se tem em outra corretora com mais informações. Não temos tanta informação, tá? Está caindo 43%. E aqui é o seguinte, como é um ativo recém-listado, eu preciso de mais informação. Porque até aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo buscar alguma informação. 4 horas, vamos ver, 4 horas tem uma faixa aqui de uma linha de tendência de baixa, que é um canal de baixa, é praticamente um canal de baixa, ou até uma cunha de baixa. Vamos olhar aqui, é uma cunha, tá? Cunha de baixa, rompe para cima, mas nada impede que a gente não veja quedas para esses pontos. Abaixo de 5 dólares, deixa eu olhar como é que está o RSI. O RSI está formando uma divergência bullish, mas ainda vejo potencial para mais quedas, tá? Tá no suporte aqui, ó, 12 horas. Eu acho que é plausível ainda uma queda, um chute para baixo, uma porrada, medo, e aí sim, talvez uma oportunidade. Então eu ainda vejo uma faixa a partir de... Perdendo 5 dólares começa a ficar bem interessante. Tá? Então, perdendo 5 dólares, o negócio pode ficar bacana para quem quer comprar SPEC USDT. Alt USDT, vamos ver.
mesma coisa, tá? Indo pro buraco, mas é projeto muito novo, tá? Então a gente não tem grandes problemas com tal movimentação do ponto de vista de análise, tá? A gente tem aqui uma pseudo cunha. Puxar daqui, são 3 pontos. Aqui não tem muita base para uma avaliação. Seguinte, eu ficaria longe, por quê? Porque enquanto ele formar, quer ver? No diário. Enquanto formar topos descendentes, topo descendente, topo descendente, não formar um fundo ascendente, a gente tem uma tendência de baixa eterna aqui, ó. Pode seguir em baixa. Então, neste caso, você precisa de um pivô de alta. Pivô de alta tem que ocorrer acima de 0,21, 0,22. Então, espera 0,22 e aí sim abre espaço. XRP, olha, tem muita gente que está de olho em XRP e eu não estou vendo XRP tão interessante não, viu? Por quê? Olha só, para mim perdeu a linha. Para mim perdeu a linha de tendência de alta. E se perder este fundo aqui, tá? O fundo do dia 13 de abril, vai ser crítico. Então aqui eu sinceramente, pessoalmente, não vejo movimento bullish enquanto não fizer isto aqui, ó. Por quê? Porque ele está perdendo um fundo de 4 anos. Uma linha de tendência de alta de 4 anos. E a gente teve esta semana uma rejeição. Então ele foi, testou e rejeitou, o que não é legal. Talvez o Bitcoin salve XRP, a gente tem uma movimentação de alta, mas não estou vendo com bons olhos XRP não. Então, para quem é investidor, me desculpe, mas eu mostro a realidade para você. XLM está numa faixa crítica, vamos ver como é que vai fechar a semana, mas a abertura deste candle de uma forma bem agressiva pode nos levar a um movimento um pouco mais de baixa. Isso não quer dizer que ele vai ter um bear market mais estendido, porque aí a gente pode entrar numa faixa de lateralização que vai levar mais tempo, tá? Então isso aqui ainda pode vir a acontecer. Vamos aguardar o fechamento da semana em pouco mais de 7 horas para ver como que esse ativo vai reagir. Mas eu aguardaria. Se você estiver dentro e entende que é um bom projeto, um projeto com potencial, tudo bem. Agora, para você que está chegando, não vale a pena você entrar neste cenário faltando 7 horas para um fechamento semanal. É importante ver o movimento do dia, né, que é o dia que fecha a semana, e qualquer pivô de alta, aí sim pode abrir uma oportunidade para você. Mas, no cenário atual, também não vejo grandes perigos, oh meu Deus do céu. Algo está em um ombro cabeça a ombro. Deixa eu puxar um desenho melhor aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Algo está no ombro cabeça a ombro, a gente tá vendo a perda do fundo, mas não descaracterizou totalmente este ombro cabeça a ombro invertido. Só que tem um ponto importante que pode nos levar a este cenário aqui, ó, um cenário chato por mais tempo. A gente está perdendo, se é na semana que vem a gente tiver uma maior indicação de baixa, a gente vai buscar esses fundos aqui, ó. Só que o que acontece? Isso aqui só se confirma, que vai confirmar isso aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, só se confirma se na semana que vem a gente não tiver um movimento de pullback, porque isso aqui pode ser um rompimento falso. A gente tem muito desse tipo de movimento em padrões de acumulação, em padrões laterais. Então, fica atento ao movimento da próxima semana, porque se tiver qualquer movimentação de alta, descaracteriza totalmente isso daqui e a gente vai por um caminho totalmente diferente. Agora, se ele confirmar a perda desses fundos, fechar a semana em baixa, a gente vai buscar os alvos deste ombro cabeça a ombro que está aqui embaixo. E aí a gente pode até formar um fundo duplo, tá? Então a gente tem que acompanhar. Quem gosta do projeto, você pode
ter uma manutenção da sua posição. Mas vamos acompanhar. Eu vou anotar e deixar esse ativo também como um ativo para analisar na próxima semana. TrueFi, gosto do movimento, não me importo com a correção, principalmente porque a gente está numa área de retração de Fibonacci, tá? Então a gente está numa área de retração de Fibonacci, tá aqui, ó, tá tendo retração até essa faixa de preço, tá saudável, mas TrueFi é um dos projetos que mais valorizaram. Sendo extremamente sincero, esse tipo de correção nem me preocupa, por quê? Porque o fundo ascendente do medo foi aqui, ó, 0,070. Ele dobrou de valor, chegou a triplicar, mais do que triplicar de valor, e agora está tendo correção. Enquanto a gente mantiver fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, é tendência de alta e essas correções tendem a beneficiar e muito esse ativo. Só que eu aguardaria agora, uma vez que a gente está no domingo e não está tendo retração, eu aguardaria essa movimentação, uma base de preço, para aí sim a gente ter uma oportunidade de posicionamento. Pendle, não vou nem falar de Pendle. Pendle está super saudável, formou base de preço, muito provavelmente vai fechar a semana bullish, e aí você tem que aguardar um topo, né, um rompimento de topo e continuidade, ou até um movimento de fundo ascendente. Então isso aqui vai ficar para a semana que vem, porque quem não aproveitou aqui, perdeu a oportunidade. SDAO, me preocupa SDAO, já venho falando de SDAO tem umas 8 semanas, quanto à minha preocupação, e essa é a minha preocupação. Se ele perder isso daqui, ó, se ele perder esta faixa, que é um suporte muito crítico, ele vai buscar o fundo. Tá? Então já vou deixar até desenhado. Eu sei que tem gente que gosta de SDAO, que investiu em SDAO, eu não tenho SDAO, tá? Mas muita gente considera um ótimo projeto, e para quem considera um ótimo projeto, tem que ter em mente, isso aqui é crítico, mas é muito oportuno, porque você tem um fundo quádruplo, sem considerar esses fundos, então a gente tem uma área de suporte muito importante, só que se ele começar a perder, ele vai rapidamente preencher este ponto aqui. Então ele pode cair 50% do ponto que a gente está. Até mais de 50%, né? Então fica atento, fica de olho e acompanhe. Mas se ele tiver qualquer movimento assim, tá? Pode ser uma mega oportunidade. Então fundo ascendente aqui, para quem ficou de fora, pode ser uma baita de uma oportunidade. Pô, tô falando de um ativo que está em 0,34 e 11 de março estava em 1,25. A gente está falando de uma alta em potencial, se ele voltar para esse ponto, de 260%. Não é pouca coisa. Mas você tem que ficar vigilante com esta faixa de preço. Eu vou até colocar aqui, ó. Esta é a faixa de preço que SDAO precisa segurar. Se não segurar, aí vai ficar feio, tá? Então é isso. Deixa eu pôr aqui. É isso aqui, tá? Vou até tirar esta LTB que já foi perdida. Isso aqui é o ponto crítico para SDAO. ICP, para mim está numa faixa de correção, tá? Esta área até esta área é o Golden Pocket, acelerou muito, está corrigindo. Opa, sem gaguejar. Analisei no começo da semana e a análise segue a mesma, não tem novidade aqui para ICP. Entre 9,71 e 6,72, a gente tem uma área de buy zone para ICP. Do ponto de vista gráfico, analise o projeto e tome sua decisão. FET, estou bem, como é que eu posso dizer, surpreso com o FET por conta deste movimento. A gente veio buscar essa faixa de preço e teve rejeição. E aí uma rejeição já mais interessante. E aí a gente começa a olhar com muito interesse para esse tipo de movimento. Olha só. Ele subiu nada menos do que 58%. É uma aceleração muito grande, uma recuperação muito grande. E maior probabilidade é formar um fundo ascendente e buscar áreas superiores. E a gente está muito próximo de uma área crítica, que é a área de Golden Pocket. Então eu vejo que a partir de 1,34 começa a ficar bem interessante para quem perdeu essa compra de fundo. Ah, Luan, mas e o ponto de saída, de limite? Seria 1,10. Na verdade, 1,09, tá? 1,09.
Então aqui você tem uma faixa de buy zone, de acordo com o gráfico, porque ele teve seu fundo, topo, fundo ascendente pode acelerar. E a maior probabilidade é sim ele fazer isso. E aí você tem essas faixas de 618 e 786. Beleza? É isso. INJ, vamos ver NJ. Tá no suporte, eu aguardaria, tá? Se ele fizer um bounce, ou seja, se ele fizer um movimento na semana que vem de acelerar e formar um fundo ascendente, aí tudo bem, porque aqui ele teve topo, fundo, topo, ainda topo descendente, fundo ascendente, ainda tenho esse ímpeto, eu gostaria de ver mais um ímpeto de alta para aumentar a probabilidade de ver esse ativo tendo uma continuidade de alta. Segue saudável, acima de 18 dólares, está muito saudável, tá? Ah, não, eu tenho um perfil mais de risco. Essa é uma área de buy zone, com stop abaixo desta área de fundo ascendente. Arweave fez fundo, topo, fundo ascendente agora, vai formar um topo descendente e tem tudo para fazer o quê? Topo, fundo ascendente e aí ter esse movimento. Segue muito saudável enquanto se mantiver acima de 20 dólares e 50. Vejo a Arweave numa faixa de preço bem saudável. Mesmo depois de airdrops que a gente viu na semana passada, o ativo está se sustentando bem, principalmente desta queda, e segue bullish. Gala Games está numa faixa extremamente crítica, mas que também abre uma opção para quem quer se posicionar. Lembrando que a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, se romper, você tem uma possibilidade muito grande de buscar estes topos. Mas um detalhe, quem é você? Perfil agressivo, considerando o último fundo ascendente como faixa de saída, ou perfil conservador, aguardando o rompimento, tá? MBOX, vamos aguardar, vamos acompanhar, porque MBOX está perdendo e está voltando para essa faixa negativa, até segunda ordem, deve ficar nesse padrão de equilíbrio e qualquer retomada deste ponto, desta linha de tendência de baixa, volta a trazer o cenário extremamente bullish. Aqui a gente vai acompanhar nessa semana justamente este fundo aqui em 0,20. Se o ativo chegar neste ponto, pode ser que a gente forme inclusive um fundo duplo neste padrão lateral. Então vou deixar aqui o padrão lateral no ativo. Solana segue fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente. Para mim vai seguir em acumulação, só que Solana é uma das moedas que tem um grande potencial aí para este bull market. Vale a pena você acompanhar. Near, cara, muito bom Near, tá? Eu analisei poucos dias atrás, olha o movimento de Near. Caramba, mostrou força, por quê? Fundo, topo, fundo ascendente. Agora vai buscar o topo descendente, pode fundo ascendente, pode lateralizar por mais tempo, dependendo do Bitcoin, pode. Só que enquanto ele formar fundos ascendentes, neste cenário aqui de tendência de alta, a maior probabilidade é ele seguir nesse caminho. Então, seguimos em tendência de alta clara. E MKR, eu gosto desse tipo de gráfico, tá? Por quê? Olha só o que a gente vem tendo nas últimas 3 semanas. O mercado vem, porrada, 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 porrada. Só que a gente tem visto martelos de rejeição, mostrando que os compradores estão revertendo esse movimento de baixa. E a gente está vendo que é uma rejeição no preço. A partir do momento que a gente romper essa linha de tendência de baixa, a MKR pode acelerar. Então, este é um ativo, eu vou deixar até marcado aqui, é um ativo que eu vou avaliar com muito cuidado com o meu time esta semana, porque ele começa a ficar num ponto que está muito interessante. A gente está vendo essas rejeições, tá? A gente está vendo as rejeições acontecerem, então isso é um cenário, sim, muito interessante e potencialmente bullish para nos levar a áreas bem superiores. Então, atualmente, MKR, de todos os ativos que eu analisei, eu acho que é o que está mais interessante. O MKR Near está bem interessante, mas entre esses dois, eu acho que até a MKR acaba vencendo. Vamos acompanhar o mercado, vamos
entender o que o Bitcoin está fazendo e como ele vai fechar. Estamos próximos de 64 mil. E a gente vai atualizar tudo aqui no grupo geral. Não esqueça de participar. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. E, claro, trago alertas também com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Eu desejo a você, é claro, uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.